Enquanto você manuseia a sua Bíblia, quero lembrar que sexta-feira, às 8h30 da noite até às 10, nós estamos aqui orando por você e pelos desafios desta igreja aqui nesta cidade e no nosso país. Não esqueça, tem sido uma grande bênção, sexta-feira, das 8h30 da noite às 10. Lembrando apenas, não é? Lucas capítulo 2. Estarei lendo com vocês versos 39 até 52. Responsivamente. Quando acabaram de cumprir tudo quanto a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para sua cidade de Nazaré. 40. E o menino crescia. Muitas versões diferentes, né, irmãos? Mas leiam assim mesmo, tá? Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Alguns estão lendo Procura, outros estão no Filho ainda. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Pastor Marcial terminou com os homens agora. Eu gostaria nesta manhã de apresentar para a nossa igreja 3 formas de nós medirmos o nosso crescimento espiritual. Formas de medir. Simples. Certamente, se você pegar uma fita métrica em casa, não irá conseguir de jeito nenhum. Mas há alguns princípios aqui muito simples. Uma das coisas que eu gostaria de explicar é que era comum naquela época em que este texto foi lavrado, esta ida para a Páscoa, era comum, terminada a celebração, grupos formados de mulheres, de homens, descendo de Jerusalém para suas regiões de moradia. Os grupos eram formados. Normalmente os homens ficavam na frente, porque eles andavam mais rápido, e as mulheres ficavam para trás, iam separadas deles, conversando, batendo aquele papo feminino, etc., não é? Falando sobre o cabelo, sobre o sapato novo, sobre o uso de batom, se não se usa, né? Naquele tempo havia batom, irmão? Então não falava sobre isso, não é verdade? Mas iam conversando. E pelo fato de mulheres estar agregadas com mulheres e homens agregados com homens, o que aconteceu? De repente, Maria pensou assim: bom, Jesus está com José lá na frente. E não estava. E José certamente pensou: Jesus está vindo com Maria lá atrás. Ele tinha 12 anos e também não estava com ela. Por isso que há esse episódio da perda. Porque um pai pensando que o filho estivesse com a mãe pensando que o filho estivesse com o pai. E acabaram perdendo Jesus. Uma coisa importante que nós percebemos é que quando eles sentiram o problema, começaram a procurar Jesus. E foram aos vizinhos: por acaso vocês viram Jesus por aí? Por aqui não passou.
Aí, deixando seus conhecidos, seus vizinhos, foram parentes, e foram descendo, foram subindo agora no sentido de Jerusalém. E chegando lá, vocês viram o texto, encontraram o menino de 12 anos. Naquela época, 12 anos, na segundo a mentalidade judaica, o menino é um homem. Então, o homem, Jesus, de 12 anos, está entre mestres da palavra, doutores na palavra da época, ouvindo, perguntando, aprendendo e passando respostas também admiráveis. E seus pais chegaram lá, José, o pai por lei, chegando lá, perguntaram: meus filhos, papai e eu, disse a mamãe, papai e eu estamos ansiosos à sua procura. Olha a resposta dele: mas vocês não sabem que me convém tratar dos negócios do meu pai? E aí os pais terrenos ficaram abismados com a resposta. Termina o episódio da seguinte forma: crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Então a pergunta que eu faço a todos nós nesta manhã: como a gente consegue medir que cresce? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. Como eu posso saber que na minha jornada de crente, de fé em Deus, e na pessoa do seu Filho como Senhor, e na pessoa do Espírito Santo como meu santificador, como é que eu posso saber que eu estou crescendo na fé? Qual é a medida? Ou quais são as medidas? Então, se você percebe nesse texto que nós acabamos de ler, versos 43 e 44, diz o seguinte: regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. Não o souberam. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre parentes e conhecidos. Então, de forma simples, o que a Bíblia está mostrando que nós podemos medir se nós estamos crescendo é quando nós não demoramos em sentir a ausência dele. É vital. Um homem estava trabalhando com um produto que exigia água fervendo. Inesperadamente, caiu água fervendo no peito do pé. E as pessoas admiraram que ele não sentiu nada. Água fervendo no pé e não sentiu nada. Então foram pesquisar: o que está acontecendo se eu não sente água fervendo no pé? Você já tem a resposta. Não é que ele estava de sapato, é que ele tinha lepra no pé. E às vezes nós não sentimos. Note bem o verbo para você sentir. Às vezes nós não sentimos que certas lepras estão tirando Jesus da nossa vida e demoramos a acordar para o fato de que o que estamos fazendo, o que estamos falando, para onde estamos indo, o nosso caminho, não conferem com a presença dele. E há pessoas que tocam a vida sem essa sensibilidade. Então, para que você meça que você está crescendo, meça a sensibilidade que você tem, quanto tempo demora para você acordar para o fato de que ele não está com você naquilo que você é, naquilo que você pensa, naquilo que você faz. É simples. Porque a vida nos envolve em todas as coisas. Eu tenho relacionamento na minha família. Eu tenho meu relacionamento na minha igreja. Tenho relacionamento no meu trabalho. Então, pelas andanças da minha vida, pelos relacionamentos da minha vida, pelas coisas que eu faço na vida, pelas coisas que fazem comigo na vida, eu reflito, eu respondo com certo sentimento. Hoje, vocês perceberam que tudo falou sobre o coração. Foi o irmão consagrar os seus dízimos e ofertas,
Ele falou sobre o coração. Foi o quarteto cantar, ele falou sobre o coração. É o centro da vida. O Evangelho é o caminho do coração. Quando é que você percebe que o que você está falando, ou o que você está ouvindo, ou o que você está fazendo, onde é que você está indo, quando é que você se torna sensível a perceber isto não tem Jesus? Jesus não está nesse negócio. Jesus não está nesse ambiente. Jesus não está nesse namoro. Jesus não está nesse relacionamento conjugal. Jesus não está nesses negócios. Jesus não está nessas conversas. Quando é que você acorda para perceber, para sentir que Ele está presente ou não? Então, esta sensibilidade, que não deve ser demorada, é que vai medir se você está crescendo ou não. É claro? Me diga amém, por favor. Amém. Tá? Segunda coisa, quero que você perceba no versículo número 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Aqui nós temos outro princípio de crescimento. Nós medimos o nosso crescimento quando a palavra de Deus, na sua totalidade, ela mexe no coração. À medida em que a palavra de Deus para de mexer, para de entusiasmar, para de querer aprender, para de querer anotar, para de querer ouvir, para de querer praticar, na medida em que a palavra de Deus vai se distanciando do seu coração e você não está realmente agradando, amando, querendo ouvir, ler, aprender a palavra de Deus, é um sinal alerta para você. Você não está crescendo. Por exemplo, veja no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Olha que coisa interessante. Esses homens a caminho de Emaús. Lucas, capítulo 24. Verso 27 eu vou ler. Lembra, esses homens estão andando, Jesus se coloca no meio deles, eles não sabem quem é Jesus ainda. Lucas 24, verso 27. Estão indo a jornada de mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Agora observe só. Começando por Moisés, este homem que está andando com eles, eles não sabem quem que é. E por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Repita essa frase comigo. Todas as Escrituras. Todas. Chegando à aldeia, para onde ia, se fez como quem ia passar adiante. Agora quero que você leia verso 32. Por acaso não nos ardia o quê? Quando? Ele abria toda a Escritura. Gente, o meio fácil de você aferir se você está crescendo ou não. O que as Escrituras significam para você? Não é fácil você fazer uma pesquisa. Por isso alguns pastores até usam fazer isso, não todo culto, eu não faço. Não estou censurando quem eu faço. Quem trouxe Bíblia? Aí no culto todo, quase toda a igreja traz o culto, traz a Bíblia. Mas a grande pergunta, o que você faz com a Bíblia fora do culto aqui da igreja? Por exemplo, sem dar nomes, é claro. Eu estou ministrando para uma classe que oportunamente vai ser apresentada à igreja vários irmãos que querem se unir a nós na qualidade de uma família conosco. Bem-vindos. Mas olha, irmão, se eu perguntasse lá, para não ferir a qualquer um individualmente, perguntasse quantos leram a lição da escola bíblica durante a semana? Quantos abriram a Bíblia para conferir, para ver se realmente é Bíblia? Irmão, se você fizesse a pesquisa na sua classe, como eu fiz na minha por alto hoje, meu Deus do céu,
a verdade, nós não lemos Bíblia. Parece que nós relegamos a Bíblia a um jornal comum, não a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia, na sua totalidade, em qualquer lugar que você estiver lendo, mesmo não entendendo, está cheio de coisas aqui que eu não entendo, mas se não fala o seu coração, você não tem temor de Deus, você não tem prazer em ler, você não gosta de ouvir, irmão, é um sinal, você não está crescendo. Mas à medida que a palavra de Deus se torna aquele elemento agradável, que você tem um compromisso com ela, que você acredita que de fato é Deus falando para você, você abre esse livro, você anota, você quer saber. Olha Jesus aprendendo junto com os mestres, ele já é homem formado, está ali junto com eles, sede da palavra, desejo de aprender a palavra, conhecer a palavra, obedecer a palavra, viver a palavra. Então esse é um teste. É um teste. Quando você não tem o sabor, quando você perde a satisfação, quando você encosta esse livro como se fosse qualquer livro de biblioteca, e não tem como palavra de Deus, e não dói o seu coração, você não fazer nada, você não está crescendo. Haja o que houver, você não está crescendo. A maioria, grande maioria do povo de Deus é frágil na fé, porque não sabe Bíblia, não lê Bíblia. A Bíblia no país não é palavra de Deus, não há interesse. Eu estava conversando com o irmão na hora da escola bíblica sobre a bênção que tem sido as sextas-feiras de oração. Aí ele me disse com a esposa dele o que eu não queria ouvir, mas é claro que eu sabia que ele podia falar. Pastor, tem muita gente, mas a igreja é enorme. Aí eu perguntei, por que não vem? Porque não crê na oração. Se você crê que a oração funciona, você corre lá. Você ora, convocação para orar, opa, estamos lá. Por quê? Porque cremos. É prático, irmãos, é simples. É a resposta do nosso coração, do nosso interesse às coisas de Deus, no caso, as Escrituras, revela, a resposta revela se nós estamos crescendo ou não. Está claro isso aí? Me diga amém, por favor. Agora, em último lugar, quero que você note verso 48, voltando lá ao Evangelho de Lucas, capítulo 3. Verso 48, note bem o que Maria perguntou a Jesus. Quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Agora veja aqui, considerado uma das coisas mais extraordinárias no Evangelho de Mateus. A resposta de Jesus, a doçura com que ele se comporta. Então ele diz o seguinte, por que é que me estáveis procurando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios? Não do José, mas do meu? Ele transfere, guarde bem isso, ele transfere docemente a paternidade jurídica que José tinha sobre ele para a paternidade verdadeira que é do Pai do céu. Transfiro daqui para lá. Agora, então José e Maria estão agora de um filho de Deus. Estão agora diante de um homem que tem a maior estatura espiritual de todo o universo. Porque ele é o filho de Deus. E é nesta hora que a identidade dele também se abre para ele. Eu sou o filho de Deus. Lá está o meu Pai. A identidade completa de Jesus vem agora para ele. Nesse momento ele é homem. E agora ele reconhece, sabe. E agora os seus pais aqui terrenos estão percebendo que ele está numa estatura elevadíssima. Ele é o Deus, Criador, feito homem. Mas nesse estágio, ou nesse status, melhor dizendo, vamos usar a palavra, nessa postura tão elevada em relação aos pais, aí vem a grande palavra para a qual chama a sua atenção. Verso 51.
desceu com eles, foi para Nazaré. E o que era? Era-lhes sujeito. Que coisa extraordinária. Aí você vai poder medir o seu crescimento aqui. O seu crescimento é medido na resposta que você dá à obediência. A gente pensa assim, eu obedeço a Deus, eu vou para o culto, eu contribuo, eu faço oração. Como é que você obedece ao assessorista do elevador quando você entra lá e fala, não, você não dá para entrar porque já está cheio? O que acontece no seu coração? Você se sente grande, quer entrar na marra? Ou você tem prazer em obedecer? Quando chega um líder da igreja, meu irmão, por favor, não podia sentar na cadeira de lá, não dessa aqui? Como é que você se sente? Você sente que você está sendo derrubado da sua autoridade? Ou você tem prazer no seu coração em obedecer? Está certo? Não é só o fato de você conhecer doutrina que não está obedecendo. É necessário. Mas veja que Jesus arrancou de lá e colocou no chão. Eu sou sujeito a meu papai e a minha mamãe na terra. Estarei sujeito a vocês. Obediência. Isso envolve tudo, irmão. Envolve o que você sabe e não pratica. Envolve o que você deveria fazer, tem que ser feito, que alguém está dizendo que está fazendo, está na minha liderança e eu não faço. Isso envolve seu vestuário, suas palavras, seus pensamentos, seu casamento, seus negócios. Tudo que você imaginar neste mundo, você tem uma resposta. E aquilo que requer obediência é o grande medidor do seu crescimento espiritual. Meça quanto você está crescendo pela quantidade que mexe no seu coração em fator de obediência. Se você fizer tudo de bom e de bonito, tiver tantas virtudes para dar e vender, mas não tiver obediência, você não estará crescendo. Dá para entender? Me diga amém. Então são 3 coisas simples que nós precisamos aprender a pôr na nossa vida e arrancar desse texto para nós continuarmos crescendo. Primeiro, não demore a perceber a ausência de Jesus. Quanto mais cedo você descobrir que Ele não está nisso, naquele negócio, naquela palavra, naquela atitude, naquele comportamento, quanto mais cedo você descobre e volta e acerta as coisas, você estará crescendo. Quanto mais cedo você percebe que o seu coração não está na palavra, você não tem prazer, alegria e sentimento pela palavra, e corrige isto, você estará crescendo. E quanto mais cedo na sua vida você fazer um check-up total sobre a sua área de obediência, e você percebe que você não estava bem em obediência, seja no que for, que tem que ser necessário obedecer, e você não estava fazendo, e você reconsidera e começa a partir para uma vida de obediência, você estará crescendo. Agora leia comigo o verso final, 52. Vamos lá. Como é que está escrito aí? Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Agora tira Jesus daí e põe o seu nome. Vamos ler juntos? E crescia, varia, em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Que Deus te ajude, Deus me ajude a crescer em nome de Jesus. Amém, amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor, engrandecendo o seu maravilhoso nome nesta manhã. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor. Releia esse texto simplesinho, bonitinho, e vá medindo o seu crescimento.